Ô, Lorena, voltando a brilhar na tela aqui do Bom Dia Bahia, situação complicada. Você que acompanha com outros repórteres, né, as cenas de violência e tensão, como eu costumo dizer aqui em Salvador. A violência continua, muda o bairro e o policiamento é reforçado no bairro, né? Muitas vezes a polícia que está num bairro, quando se acalma a situação, vai para outro bairro. Bom dia mais uma vez. Como é que você está percebendo o clima por aí em São Cristóvão? O povo está com medo. Aquela história, né? O povo não quer falar, fica com medo. E a gente, claro, tem que retratar e narrar a situação. Com você mais uma vez. Exatamente, Casemiro. A população acaba evitando a imprensa, né, para não comentar qualquer coisa e acabar se expondo. Mas o que é que a gente observa por aqui? Os ônibus, eles estão circulando normalmente, inclusive o comércio, ele também está funcionando. A gente está vendo ali a padaria, né, que é o tipo de comércio que abre mais cedo, abre esse horário que o Bom Dia Bahia está começando, e a população está presente nas ruas, assim como a polícia militar. Na imagem de Raimundo Carvalho, é possível você observar o local exato onde o ônibus foi incendiado. Como você disse, essa situação ocorreu logo após a morte de 2 suspeitos, numa operação policial que aconteceu aqui próximo a esse local, na comunidade da Vila Verde. Mas quem vai trazer todos os detalhes para a gente é o Major Pinheiro, que é comandante da 49ª CIPM e que está aqui junto com esse reforço do policiamento nessa localidade. Major, primeiro explica para a gente o que aconteceu. Existe, de fato, essa relação? O ônibus foi incendiado após essas 2 mortes? Bom dia. Bom dia, Casemiro. Bom dia. Sim, tudo indica que essa ocorrência veio a acontecer por conta de uma operação policial que aconteceu no sábado pela manhã, né, onde guarnições das Rondesp Atlântico foi recebida a tiros por criminosos e conseguiu recuperar, né, um 38, uma submetralhadora, uma boa quantidade de entorpecentes. E nessa ação, 2 suspeitos, né, criminosos, acabaram sendo feridos, baleados, socorridos, porém não resistiram. E aí, logo depois dessas mortes, na verdade não foi logo depois, porque a operação, como o senhor falou, aconteceu pela manhã e à noite esse ônibus foi incendiado aqui no local. Os suspeitos, o senhor citou também que já foram identificados. Sim, a operação foi pela manhã, no final da manhã, e esse ato criminoso aconteceu no final da tarde. Né, e a gente já tem a identificação dos menores que fizeram isso. Segundo relatos do motorista, foram 2 menores, aproximadamente 16 anos. E também temos indicação do possível mandante. Porque muitas vezes esses menores são obrigados a praticar esses atos criminosos por serem ameaçados também. Alguns deles fazem parte, né, da organização criminosa, mas são normalmente obrigados a praticar esse ato. Agora, como é que está a situação por aqui? Como a gente está vendo, tem viatura presente, né? Vocês reforçaram, na verdade o senhor estava me explicando que esse policiamento já está reforçado aqui, não só em São Cristóvão de modo geral, mas especialmente na Vila Verde, já tem algum tempo, né? Inclusive antes dessa operação que aconteceu no sábado. Como é que está a situação atualmente? A população, ela pode começar a semana tranquila, apesar desse final de semana complicado? Sim, pode continuar tranquilamente, até mesmo porque estamos com a área totalmente reforçada há 20 dias, né, por conta de uma pequena ocorrência que aconteceu na Vila Verde. Então, nos antecipamos para evitar mais problemas, mantivemos a área reforçada e continuaremos reforçando. Após esse incidente do sábado, nós direcionamos o policiamento todo para essa região, para que os motoristas, cobradores, as pessoas que trabalham no sistema de transporte público, bem como a população, né, que faz uso desse transporte, pudesse utilizar o transporte sem nenhum problema e tranquilo, se sentindo seguro. A gente tem acompanhado, né, esse clima de insegurança muitas vezes em outros bairros por conta da guerra de facções. É essa situação que acontece aqui também em São Cristóvão? Não, aqui em São Cristóvão não tem essa guerra entre facções. Porém, a ocorrência que levou a eles tomarem essa baixa grande aí de armamento, né, e de criminosos, ocasionou esse fato criminoso. Ok, muito obrigada, Major, por todas as informações. A gente acabou de conversar com o Major Pinheiro, comandante da 49ª CIPM, e como vocês podem ver, né, como o Major citou, houve essa ocorrência no final de semana, a morte de 2 suspeitos durante uma operação policial na comunidade Vila Verde, né? Os suspeitos, eles foram atingidos durante uma troca de tiros, chegaram a ser socorridos para o hospital, mas não resistiram aos ferimentos. Com eles foram encontrados armamentos, além de drogas, né?
eles que já tinham aí passagem pela polícia. Essa ocorrência foi no final da manhã de sábado, quando foi no início da noite, final da tarde, um ônibus foi incendiado exatamente nessa localidade que a gente está aqui. A gente está no bairro de São Cristóvão, próximo à entrada de Vila Verde, um local que é conhecido como antigo final de linha, né? E a gente pode observar, inclusive, que ainda tem, né, alguns restos aqui, né, o que restou desse ônibus incendiado aqui nesse local. Apesar dessa situação, o policiamento reforçado por aqui, tanto em São Cristóvão quanto na comunidade de Vila Verde, os ônibus seguem circulando normalmente, ou seja, a população ela não está desassistida desse serviço no início dessa semana, né? E o comércio também continuou funcionando, tanto ontem, no domingo, quanto hoje, a gente já observa a rotina voltando à normalidade. Esse, Casemiro, foi o primeiro caso de ônibus incendiado em Salvador esse ano. Mas você estava até comentando, perguntando, né, da minha sensação. Ano passado foram 10. Eu acompanhei alguns desses casos. Então, o que a gente espera, pelo menos, é que esse não seja o início de sucessivos casos, né, como a gente viu ano passado. Porque, para além da insegurança, a gente vê a população sendo afetada. São quantas pessoas que dependem, né, do transporte público. Então, a gente torce para que esse seja um caso isolado. Foi o primeiro registro aí de ônibus incendiado na capital baiana por causa de violência esse ano, mas é uma situação que, infelizmente, a população acaba sofrendo. Ano passado foram 10. É com você aí do estúdio. Muito obrigado, Lorena, pela informação. Estou com você. A gente espera que se resuma só a esse, mas será? É a nossa pergunta. Obrigado ao Major Piero também, conversando aí com a moradora aí de São Cristóvão. A polícia marca a presença, bate o ponto para que o bairro funcione, para que o comércio funcione, a escola funcione, a unidade de saúde também funcione, tá entendendo? Agora, dói saber que tem adolescentes menores envolvidos, são 2, hein? 2 menores já estão no caminho do quê? Da bandidagem. Foram aliciados, foram obrigados? A gente fica se perguntando, será que foram obrigados ou será que já são bandidos desde pequeno? A real é essa, né? A real é essa, agora a real também é essa outra aí, é a operação policial. A polícia vai lá tentar garantir, combater a violência em São Cristóvão, onde, segundo o major, não tem facção criminosa, mas tem bandidagem. De repente, o policial é recebido na base da bala. Reagiu, matou 2, aí o que prejudica? A população fica sem transporte. 4 famílias desempregadas, cada ônibus que pega fogo, que é tocado fogo dessa maneira como esse aqui, ó. 4 rodoviários estão agora desempregados, não podem sustentar suas respectivas famílias.